bom dia a todos. Eu vou aqui dar por reproduzidos integralmente para todos os efeitos legais os cumprimentos. De facto, acho que já os ouvimos algumas vezes, não vale a pena estar a repetir-os. Eu queria começar a visualizar algumas pessoas que, de facto, merecem. Muito obrigado por ter recebido aqui, por fazer aqui a abertura. Muito obrigado, Senhora Delegada, por ter convidado o Conselho Geral a estar aqui presente em Sor. É um gosto estar aqui. Aliás, eu sempre o disse, até em campanha eleitoral, que os convites que viessem a chegar seriam aceitos e que ou eu ou alguém do Conselho Geral estaria presente nesses locais. Por isso, agradeço a possibilidade. Senhora Presidente, agradecer também a sua presença, Senhor Vice-Presidente, também. Senhor Presidente da Câmara, é um exemplo de como o meu slogan de campanha, os juntos podemos mais. Eu não sou político como o senhor, mas tinha um slogan para a minha campanha eleitoral, que era os juntos podemos mais. Aqui o que se verifica é que houve, de facto, uma união entre todos os sorenses, juízes, procuradores, oficiais de justiça, advogados, políticos, e conseguiram acabar com uma injustiça, que era o fim do tribunal, e mantê-lo aqui com grande luta, e por isso agradeço em nome dos advogados a sua luta e ter estado ao lado da justiça para manter aqui um tribunal que penso que é fundamental para ter a ideia de proximidade e para estar próximo das pessoas. Por isso, muito obrigado pela sua luta e obrigado a todos os que o acompanharam e a sua pessoa também agradece a essas pessoas. É um gosto vir aqui, já sei que no domingo não é novamente candidato, mas seguramente a política precisará de pessoas assim que tenham vontade de fazer coisas e se calhar vê-lo-emos noutro sítio. De qualquer forma, eu gostaria de começar pela questão até do mapa judiciário, porque de facto é um mapa que foi imposto à força e muitas vezes foi um corte congelado, olhando unicamente para números, e que parece que há, pelo menos em alguns agentes com quem tenho falado do nosso sistema judicial, a vontade de fazer uma reformulação, sendo que em Portugal as reformas são sempre difíceis de fazer, porque demoram sempre muito tempo por causa da burocracia inerente. Agora, parece que tem que ser repensado o mapa judiciário e têm que ser alterados os critérios que presidiram àquilo que ainda está em vigor e que já está manifestamente desatualizado em alguns locais e que merece ser revisto. Há a ideia de fazer uma adaptação móvel de acordo com critérios que fazem a determinação da localização dos tribunais, mas isto ainda são só conversas que se vão tendo entre nós. Queria dizer-vos duas coisas para começar. Não são só duas, porque senão acabava muito depressa e depois não valia a pena ter vindo do assessor. Mas há algo que foi defendido na minha campanha eleitoral e na campanha do Conselho Geral, para além da proximidade, diga-se, eu só estou no cargo desde maio. Normalmente os órgãos da Ordem tomam posse em janeiro, não foi o caso. Nós tomamos posse em maio, 5 meses, portanto, fez ontem 5 meses que tomamos posse. Eu, pessoalmente, já fiz mais de 22 mil quilómetros, sem contar com as viagens aéreas. Fomos a sítios, como aqui foi dito, pelo nosso decano, onde um bastonário nunca tinha ido, e só, por exemplo, Tarouca e outros. Porquê? Porque uma das coisas que foi dito foi o bastonário não pode ser só conhecido através da televisão, das redes sociais ou de outros órgãos de comunicação social. O bastonário tem que estar próximo, assim como a Ordem Nacional não pode ficar fechada no seu gabinete em São Domingos. Esse é um compromisso que foi assumido e que, creio, até agora temos honrado. Outro compromisso que foi assumido foi reaproximar todos os que podem ter alguma intervenção e alguma influência no sistema judicial. Temos vindo, felizmente, a manter boas relações com o Ministério da Justiça,
membros do Governo e com os Ministérios do Governo da nossa República. O nosso esforço tem sido muito dirigido para recuperar ligações com o Governo que foram, infelizmente, destruídas nos últimos anos. Temos falado sobre várias temáticas com o Ministério da Justiça, com as diversas secretarias e temos tido, neste momento, inclusivamente, acabou de ser rubricado um protocolo com o Ministério da Justiça na área dos fogos florestais e do apoio às vítimas dos fogos florestais, que significa que, em breve, e vamos ter aí o apoio da Associação Nacional de Municípios também, vamos começar a implementar o apoio no terreno às vítimas dos fogos florestais e isso finalmente foi concretizado e é um passo naquilo que nós queríamos, que era na normalização das relações com o governo. Outro passo também importante, muito em breve também, iremos iniciar, aliás, iniciámos em Lisboa, mas iremos iniciar fora de Lisboa, a divulgação do BUPI com o Governo, com o Ministério da Justiça e a primeira conferência fora de Lisboa já está agendada para o dia 6 de novembro, às 14h30, em Vila Real. É simbólico, mais uma vez, não ficamos em Lisboa nem nos grandes centros urbanos, nós vamos onde achamos que temos que ir, temos ido a muitos locais. Trás-os-Montes foi também um dos locais que elegemos porque entendemos que a ordem tem que se aproximar de zonas mais fundamentais. Apesar da distância, não é a justificação para o Conselho Geral não estar presente. Isto significa que será, muito provavelmente, feito, pelo menos é o que está estabelecido no protocolo, que vai ser firmado com o Ministério da Justiça, a divulgação nacional, junto, pelo menos, dos advogados e quem mais quiser estar presente, do BUPI e das suas vantagens. Também tem desvantagens, e muitas, todos sabemos, mas esperemos que possa contribuir para melhorar a situação, nomeadamente em sede de fogos florestais. Esperemos que a sua implementação permita um combate mais eficaz. Essa iniciativa também vai começar em novembro, como disse. Depois também temos falado, e aí os Juntos Podemos Mais, uma vez mais aí está. Estive em Bragança numa iniciativa do Conselho Superior da Magistratura sobre inteligência artificial e com muito gosto. Temos vindo a falar com o Conselho Superior da Magistratura sobre a possibilidade de uma plataforma única de inteligência artificial que houvesse o colocar em comum das bases de dados jurídicas de todos, Ordem dos Advogados, Conselho Superior da Magistratura, Procuradoria-Geral da República. É um objetivo difícil, obviamente, infelizmente, podia ser mais fácil, mas há uma vontade comum de, em conjunto, realizar melhorias para todos os que trabalham na área da Justiça. Tive também, esta semana, com o Sr. Procurador-Geral da República, com o qual tive a oportunidade também de falar sobre a possibilidade de, para além da questão da inteligência artificial, podermos fazer uma ligação entre a nossa Ordem dos Advogados e a aplicação que a Procuradoria-Geral da República está a desenvolver no sentido de facilitar a ligação com os advogados, possibilitando a consulta dos processos de crime e as notificações através dessa aplicação e da Ordem dos Advogados. Há abertura para realizar ações em conjunto. Reconheço que o momento judicial não é o mais pacífico, basta abrir os jornais, basta ver a influência que as notícias da Justiça estão a ter, inclusivamente na atual campanha eleitoral. E leva-nos ao outro ponto, que é, não defendo, nunca defendi, que durante
campanhas eleitorais não haja notícias dos judiciários, não faz sentido que isso aconteça, mas também parece que há aqui um problema de comunicação. A Justiça não tem comunicado bem. E isso leva a que o espaço público seja ocupado por aqueles que nos querem destruir, que querem lançar lama para cima do sistema judicial. Eu diria que a Justiça e os agentes do Judiciário, ao não comunicarem, estão a dar espaço aos tais comentadores que tudo comentam, desde culinária até política, passando por justiça, esses comentadores que dizem tudo e mais alguma coisa, e a justiça nada disso. Este é um problema real e que me preocupa enquanto bastonário da Ordem dos Advogados e que sei que também preocupa o Sr. Procurador-Geral da República e o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isto não pode continuar, a Justiça não pode continuar a não falar em algumas situações e tem que ser mais assertiva na forma como intervém no espaço público, sob pena de continuarmos todos a ser, eu iria dizer uma expressão que não é tão própria, mas a Justiça está a ser frita em praça pública. E isso não pode acontecer. É a nossa responsabilidade evitar que isso aconteça. Mas também, muitas vezes, a Justiça também não sabe comunicar. E temos que nos adequar. Temos que ter uma comunicação mais fácil e mais compreensível para os públicos que vão ler as decisões e com os quais temos que, no fundo, relacionar-nos. Porque, ao fim e ao cabo, apesar de tudo e apesar de todas as inteligências artificiais, as pessoas têm que continuar a ser o mais importante. As pessoas têm que ser a nossa principal preocupação. O cidadão tem que ser o principal motivo da nossa atuação enquanto agentes do Judiciário. Porque muitas das vezes parece que nos esquecemos disso. Parece quase que o cidadão é um empecilho que ali anda e nos vem incomodar de vez em quando. Temos que mudar a forma como tratamos as pessoas às vezes, todos nós, e como falamos com elas. Parece uma necessidade óbvia de todos nós. É um exercício coletivo porque todos fazemos parte do Tribunal. E daí a nossa preocupação, inclusivamente, em conferências que temos feito, convidar todos. Todos têm que falar. Aliás, nós começámos um ciclo de conferências sobre direito da família e convidámos todos os que intervêm, CPCJ, Associações de Justiça, advogados, procuradores, juízes, porque todos têm uma palavra e uma parte da realidade que envolve as pessoas que se dirigem ao tribunal. Essa preocupação tem que ser fundamental para todos nós. Nós temos que falar para as pessoas e temos que nos preocupar com as pessoas. Eu diria que numa altura de inteligência artificial, um dos trunfos que nós temos que ter é a capacidade de falar com as pessoas, de termos empatia com os problemas das pessoas, que às vezes não temos. E é falha nossa. Temos que mudar também. Acredito muito que podemos fazer algo pelo país, porque muitas vezes nós nos preocupamos com as situações dos líderes das instituições, primeiros-ministros, etc. Mas depois esquecemos que muitas vezes também na base há maus exemplos, até no relacionamento com o público, que prejudicam todos nós. E isso tem que ser alterado. Temos que nos preocupar cada vez mais com o que se passa à nossa volta. Temos que ter uma intervenção cuidada. Falou-se no maior acompanhado. É algo que me preocupa muito, considerando o envelhecimento que estamos a assistir na população. Esses processos têm que ser, creio eu, alvo de uma atenção diferente pelos advogados, não só. Temos que passar, se calhar, a ter um pouco mais de empatia na gestão desses processos, por exemplo,
E temos que olhar para as pessoas de uma forma diferente, também nesses processos. Eu diria que, se nós queremos fazer alguma coisa diferente, se há área que tem que nos preocupar mais, é a área que, para mim, é o coração de qualquer sociedade. E é dali que saem os problemas todos, ou um futuro melhor, que é a família. É aqui que está, parece, o coração da sociedade. E é essa que tem sido muito maltratada. Quando se olha para o lado em relação a situações que podemos intervir, ninguém está a cumprir o seu papel. E basta falar daquela situação na zona de Viseu, dos 2 suicídios que aconteceram, e do que é que a instituição, naquele caso a escola, fez para percebermos como a sociedade está. Houve uma demissão de uma instituição. Naquele caso foi a escola. E isto deve-nos fazer refletir a todos. Temos jovens que hoje em dia, entre os 18 e os 24 anos, segundo uma estatística que foi publicada na semana passada, o maior problema que eles têm, uma parte deles, é a solidão. E acusam graves problemas de saúde mental. O que nós estamos a fazer às pessoas que vão ser o nosso futuro. Mas isso é culpa das instituições todas. E se nós queremos inverter alguma coisa, não podemos começar a dizer que não conseguimos fazer nada. Todos nós conseguimos fazer alguma coisa. Todos. Eu costumo dizer que há metros quadrados, cada um tem o seu. E cada um pode, pelo menos, mudar a sua atitude e fazer a diferença no seu metro quadrado. E se calhar as coisas começam a melhorar aos poucos. E quem está em instituições como as nossas tem uma responsabilidade acrescida. A justiça é fundamental para uma sociedade pacífica, para que não surjam fenómenos como os anti-ocupas, que vão desocupar, vão tirar pessoas das casas que ocupam ilegalmente, aproveitando, e temos que ter objetivos realistas, a morosidade da justiça na resolução da situação. Isso também não pode continuar. É muito importante uma mudança de atitude e uma forma diferente de olhar para quem está à nossa volta. E quem está em instituições como as nossas tem essa obrigação acrescida. Se queremos ser respeitados pela sociedade, e devemos ser pela função que temos, primeiro temos que nos dar ao respeito e depois temos que ter uma intervenção social efetiva e uma consideração por todos. Quanto à situação da intervenção junto das delegações, dos conselhos regionais, é óbvio, e eu reconheço, e aqui me penitencio, é impossível fazer tudo. Infelizmente, eu já disse, e a maior parte das pessoas até já me deixou de telefonar, de facto, tenho que reconhecer desde que eu tomei posse, porque, infelizmente, eu dificilmente consigo ter os telefones. E, ultimamente tem sido uma pecha grande. E não foi por decisão voluntária, não fui para nenhuma ilha. Não, eu ando por aí, toda a gente vê, acho eu. Aliás, a minha vida é um livro aberto, está nas redes, da ordem, portanto, eu ando sempre em qualquer sítio. Infelizmente, há coisas que não tem sido possível responder. Não é só o Conselho Regional de Coimbra. Não há qualquer tratamento discriminatório. E eu sei o que estás a referir, e já falamos sobre isso. Não é verdade essa situação. Mas não vou falar aqui, obviamente. O que eu quero dizer é: nós estamos lentamente a arrumar uma casa que estava desarrumada e que tinha muitas pontes destruídas e que são fundamentais para que alguma coisa se faça na justiça, nomeadamente na área que mais interessa à nossa atividade e às nossas condições. Este Conselho Geral está, aos poucos, a restabelecer pontes e esperamos ter resultados em breve. Aliás, uma das pontes que foi restabelecida tem a ver precisamente com o problema que é o
o futuro da classe. O futuro da classe é um problema, claro, não nos pode deixar de preocupar, porque foi aqui falado, e eu vou falar só desse ponto, o regulamento tem a ver com a remuneração dos advogados estagiários. Esse regulamento, primeiro, quando ele entrar em vigor, obviamente, parece, não é preciso ser muito inteligente, vai conduzir a uma redução drástica do número de estagiários. Eu diria que, provavelmente, só terá estágio quem tiver a sorte de ir para uma grande sociedade de advogados ou para uma sociedade de advogados que consiga pagar uma remuneração. Considerando que nós estamos a dizer a alguém que vai pagar a um concorrente, vai formar um concorrente e se calhar vai pagar dinheiro que não tem, ou não tem para isso. Outros, por simplesmente, não querem pagar. A pergunta que eu coloco é: como é que se obriga alguém a pagar um estágio? É a pergunta que eu coloco. Quem fez esta lei, com a qual eu concordo no princípio, não teve noção do impacto que ela vai ter nos estágios da advocacia. É uma situação que nenhum de nós pode dizer que não é justa a remuneração. A questão que eu coloco é: quem é que vai obrigar pessoas, no exercício da sua atividade profissional, a fazer o pagamento de remunerações se eles não quiserem? Sabendo nós que grande parte dos estágios, o meu inclusive, eu se fosse hoje em dia, tenho a certeza absoluta que não iria arranjar estágio, não tenho a mais pequena dúvida, não tinha cunhas, não era do topo das notas. Portanto, bem, os meus adversários políticos seriam ficar satisfeitos. Estaria aqui outro que não eu, é um facto, mas isto não é justo para as pessoas, parece. Há quem diga que deve ser a concorrência a fazer essa seleção, eu não concordo. Acho que se uma pessoa tem um curso de direito, pelo menos o estágio tem que ter o direito de fazer. Acho que é justo. Agora, sem o apoio do Estado, é impossível de o fazer. E agora, para explicar porque é que eu vim falar só desta questão, e por causa do arrumar a casa, e por causa do relacionamento com o Ministério da Justiça. O que aconteceu, pura e simplesmente, com o regulamento da remuneração, foi tão simplesmente isto. Ele foi enviado para o Ministério da Justiça, houve uma resposta do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro, em que foi pedido à Ordem dos Advogados, na altura, que explicasse as alterações que foram feitas e o respectivo fundamento. No dia 22 de abril, já depois das eleições, a poucos dias da nossa tomada de posse, há uma resposta da Ordem dos Advogados, que pura e simplesmente diz, aliás, envia os pareceres que foram emitidos no âmbito da consulta pública, bem como atas do Conselho Superior e do Conselho de Supervisão para o Ministério da Justiça. Isto foi o que aconteceu. A proximidade do Ministério da Justiça levou a que eu fosse contactado em agosto, porque eu e o meu Conselho Geral, quando recebemos as pastas, um dossiezito com uma folha, dizia que este regulamento estava à espera da aprovação do Governo. E eu, à espera da aprovação do Governo, não tenho que fazer nada. Há um jornalista que me liga e pergunta quando é que os estagiários iam começar a receber. E eu digo: olha, estamos à espera do Governo. E ele vai perguntar ao Governo e diz isto. E o Governo liga-me e diz: liga lá para a Ordem, que é uma coisa que no princípio era um grande entusiasmo, vinha logo a correr, eu tinha que atender, estivesse onde estivesse logo, não estavam habituados, e do Governo perguntam-me: então você foi dizer isto? Era o que eu tenho aqui na folha. Pois, mas nós estamos à espera da nossa resposta, da minha resposta, não sei nada. Portanto, foi isto que aconteceu. Neste momento, sim, estamos à espera da posição do Governo. Agora sim, mas foi uma resposta que foi dada há poucas semanas. Isto é a única explicação, e não vou dar mais, nem vou falar mais do passado, mas esta tem que dar, porque é uma situação que é do conhecimento público e que, infelizmente, a culpa é da Ordem dos Advogados de ainda não estar em vigor a nova regulamentação. Falando de uma coisa mais alegre, queria dizer o seguinte: nós todos temos a consciência do momento delicado que atravessamos, todos temos a consciência dos atropelos aos direitos que para aí andam,
e da tendência que existe para comprimir os tribunais, retirar poderes aos tribunais e, em nome de tendências que para aí andam, limitar a intervenção da justiça. A justiça não pode permitir isso. Nunca. Mas vai acontecer e está já a acontecer. O que eu tenho dito é, principalmente os advogados, porque no fim de tudo, no final das contas, ninguém se pode esquecer. Mesmo os juízes, se tiverem problemas judiciais, vão ter que ser defendidos pelo advogado. É um facto. Juízes, procuradores, se tiverem problemas com a justiça, qualquer que ela seja na altura, quem vai ter que nos defender somos nós. E por isso, se os advogados não tiverem coragem para defender aqueles que aparentemente são mais vulneráveis, mais frágeis e que até podem estar em minoria, não há ninguém que defenda a sociedade. E esse é o meu objetivo, é tentar com que a advocacia seja vista de outra forma. Aliás, eu já o tenho dito, uma das coisas que mais tenho neste momento é já ver coisas como o Conselho Geral tem tido mandato humanista, tem tomado posições ao lado das vítimas dos fogos, dos imigrantes, que neste momento são pessoas não gratas, mas para os advogados não podem ser. E eu diria que esta é a nossa função. Nós temos que estar ao lado daqueles que, mesmo numa determinada altura, há uma normalização da maioria do normal, os outros têm direito a defesa. E isso é muito importante que nós não nos esqueçamos, porque todos sabemos que a democracia pode ser muito perfeita, mas por vezes as maiorias não são. E isso é um repto que eu deixo, ainda por mais numa altura do centenário que se aproxima da Ordem dos Advogados. Contamos com todos, esperamos que o próximo ano, que é o ano do nosso centenário, seja um ano diferente para a Justiça e Soura e outro local do nosso país poderão sempre contar com este Conselho Geral. É um gosto estar aqui, vou ter o gosto de ver Soura e uma série de instituições, para mim é um gosto enorme. Espero que este Conselho Geral possa fazer alguma coisa pela Justiça, assim contando com os outros advogados. Só o Conselho Geral não consegue nada, precisa dos conselhos jornais, precisa das delegações e precisa dos advogados e das pessoas todas. Muito obrigado.